Como surgiram os batistas? Já faz um tempo que eu queria gravar esse vídeo. Eu decidi trazer aqui, na verdade, fazer uma sequência de vídeos explicando qual foi a origem da congregação batista, qual foi as origens dos povos batistas, quem foram os pioneiros. E eu escolhi um livro chamado A História dos Batistas da Inglaterra para o Mundo. Eu vou tentar trazer as partes principais desse livro em uma sequência de vídeos. E é isso. A ideia vai ser como um estilo de aula mesmo, da forma que eu gosto de lecionar, da forma como eu gosto de apresentar. Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa série que eu vou estar gravando e que principalmente vocês possam ser abençoados por isso. A primeira ideia que nós vamos trazer aqui é, como eu comentei, a história dos batistas da Inglaterra para o mundo. Esse é o nome do livro. Eu sugiro que vocês comprem o livro. É interessante, ao mesmo tempo que vocês veem o vídeo, fazer a leitura. Eu acredito que essa forma de estudo ela faz com que nós venhamos a aprender melhor, a fixar melhor as ideias e não apenas ficar nos vídeos. Eu queria comentar aqui rapidamente alguns pontos. Esse livro ele é composto por vários editores, mas nós temos aqui 3 autores principais, 3 historiadores, e cada um vai escrever em sua especialidade. Então nós temos aí o Anthony Shute, ele vai escrever sobre o século XIX, o Nathan Finn, que vai escrever ali sobre o século XX em diante, e o Michael Haykin, que vai escrever a história um pouco mais ali atrás, né, no século XVII, século XVIII. O nome, A História dos Batistas, da Inglaterra para o Mundo, antes de adentrar o livro, eu quero explicar esse título também. O que acontece? Não há uma concordância entre os batistas sobre, na verdade, entre os historiadores, sobre a origem dos batistas. No entanto, o que nós temos de maior evidência é que os batistas eles vão se originar ali com um homem chamado John Smith, no ano de 1609. Os batistas, né, eles vão começar primeiro ali com a nomenclatura de batistas gerais e depois os batistas particulares. Eu vou explicar tudo isso mais à frente. Mas a ideia principal é que os batistas eles surgem primeiro de um movimento chamado dos puritanos, que depois se torna um movimento separatista e aí depois originando o movimento batista. Então essa é a história principal, é o que a gente tem mais evidência. Nós vamos seguir essa história e a partir daí também nós vamos trazer argumentos, evidências e vamos mostrar como alguns homens e mulheres chamados de batistas deram suas vidas pelo Evangelho. Antes de adentrar o vídeo, adentrar a história batista, eu queria comentar um pouco aqui sobre a Reforma Protestante. Por que é importante entender a Reforma Protestante? Alguns acreditam, né, que a Reforma Protestante é como se fosse um ponto no gráfico. Ou seja, a Reforma Protestante ela começou e simplesmente acabou em um curto espaço de tempo. Mas a verdade é que a Reforma Protestante é melhor bem entendida como se fosse uma linha no gráfico. Ou seja, uma linha contínua. A Reforma Protestante ela não aconteceu em um único lugar. Ela está acontecendo em várias cidades, em vários estados, em vários países diferentes. E Lutero, ele é só uma das pessoas que começou a reforma. Por exemplo, o Jacques Lefebvre, né, igual estou mostrando aqui na imagem, algumas ideias que ele já argumentava na reforma, Lutero foi trazer essas ideias décadas depois. Nós temos também o Ulrico Zwinglio, que é um reformador suíço, e também o João Calvino, que foi um marco aí na reforma. Então, o que precisamos entender aqui de início? A Reforma Protestante, ela não rompeu com as ideias católicas romanas de uma vez só. Isso foi sendo quebrado
com o tempo. A Igreja Católica Romana ela detinha muito poder na época. E era necessária uma reforma por causa dessas ideias e por conta já do domínio e de uma deturpação do texto bíblico que estava acontecendo. Só que nós precisamos entender duas coisas importantes aqui para que nós venhamos a entender o surgimento dos batistas. Primeiro, a reforma protestante inicialmente ela não quebrou a união e a força que o Estado tinha com a igreja. Inclusive, os protestantes inicialmente nem se esforçaram para tal coisa. Eles, pelo contrário, incentivavam que era necessário que o Estado andasse junto com a igreja. Outra questão era o batismo infantil. Então nós vamos ver que o batismo foi motivo de várias separações de congregações. O batismo foi motivo de muita divisão, de novas congregações surgindo, porque até então o batismo era realizado em crianças, e aí começa-se um argumento posteriormente de que o batismo só deveria acontecer por aqueles que primeiro creem. É necessário que se manifeste uma fé em Cristo para que depois haja o batismo. Então, entre os próprios reformadores também houve discussões sobre a Santa Ceia, enfim, havia alguns aspectos que estavam sendo moldados ainda, que estavam passando por transformações. E por isso, a reforma ela vai continuar durante muito tempo. Outra coisa que precisa ficar bem clara na mente de vocês é a relação entre os anabatistas e os batistas. Durante um tempo na história, inclusive há pessoas hoje que acreditam nisso e argumentam, que os batistas se originaram de um grupo chamado anabatistas. Porém, isso é uma falácia. No decorrer aqui dos estudos, nós vamos ver que os batistas, eles não se originaram dos anabatistas. Apesar de haver semelhanças, e qualquer historiador entende que há semelhanças, mas a origem dos batistas, como será argumentado, surge do movimento puritano e do movimento separatista. Os anabatistas aqui, falando deles brevemente, e há dois nomes aqui que eu trouxe, Balthasar Hubmaier e João de Leyden. O que aconteceu? Como eu disse, a reforma não quebrou a união do Estado e a Igreja, e a reforma também não trouxe a perspectiva do batismo inicialmente. Os anabatistas, de início, argumentavam que era necessário crer para que os homens e as mulheres pudessem ser batizados. Então eles começaram a batizar as pessoas novamente, inclusive eles foram chamados de rebatizadores. O nome anabatista veio justamente porque eles queriam, primeiro, tirar o vínculo do Estado com a igreja, e também eles desconsideravam o batismo infantil. Para vocês terem ideia, para ter cidadania nessa época, era necessário o batismo da criança. Então, o batismo da criança era o passaporte, para a cidadania. E houve grande revolta enquanto a isso. Os anabatistas, por exemplo, eles foram considerados ameaças. Havia alguns anabatistas radicais que invadiram cidades e, por exemplo, o João de Leyden, ele acreditava que o reino de Deus era para ser tomado à força pelas armas. Então, havia muitos anabatistas radicais que, inclusive, mataram pessoas, mas o inverso também é verdade. A Igreja Católica Romana, por exemplo, matou o Balthasar Hubmaier, e alguns protestantes mataram alguns anabatistas também afogados, por exemplo. Então, nós temos esses embates, essas intrigas durante a história, justamente por conta dessas novas ideias, por conta dessas separações, e principalmente porque agora alguns homens não querem mais aceitar que o Estado exerça a liturgia, não querem aceitar que o Estado defina como será a liturgia da igreja. Para vocês terem uma ideia, dessa questão de que o batista ele não se origina do anabatista, a Confissão de Fé Batista de 1644 é um tema que será tratado no próximo vídeo, mas eu queria trazer aqui uma questão.
Na própria capa da Confissão de Fé Batista, se vocês lerem aqui, eles vão falar que eles foram injustamente chamados de anabatistas. Porque havia realmente, e era ruim naquela época, ser vinculado com o nome anabatista, justamente por conta desses radicais, e havia muita injustiça. Por isso, os batistas, futuramente, eles vão escrever essa confissão e eles vão deixar claro que a origem de suas ideias foi uma origem individual. Apesar das semelhanças, né, eles chegaram nessas conclusões, por exemplo, do batismo, da separação do Estado da Igreja, de maneira individual. E, como será explicado, né, agora os batistas, eles vêm dessa linhagem puritana. Então, quem são os puritanos? Já que os batistas não se originaram dos anabatistas, mas sim dos puritanos, quem são eles? Os puritanos, eles vão surgir em resposta à rainha Elizabeth e aos decretos da época. A rainha Elizabeth, primeiro, ela queria que o culto fosse protestante, e ali a gente está falando aqui da Inglaterra, em Londres, a igreja anglicana. A rainha Elizabeth decretou que os cultos fossem protestantes, mas que a forma de governo da igreja fosse dominada pelo Estado. Então o Estado, de um certo modo, ia regulamentar, ou seja, ia controlar a igreja com rédeas. Os puritanos, então, eles vão surgir em resposta a isso. E por volta ali de 1580, 1590, para vocês terem uma ideia, alguns puritanos mais radicais, eles rejeitam essa ideia completamente. E eles saem da Inglaterra e vão para Amsterdã. E aqui, essa resposta puritana contra essa ideia de que o Estado ele tem que governar a igreja, vai fazer com que surja um outro movimento, que é o movimento separatista. Isso aqui é muito importante. Porque o movimento separatista, inicialmente, ainda não há aquela ideia muito forte em relação ao batismo. Mas há uma ideia muito forte em relação a que a igreja ela tem que ser independente. Os cultos da igreja têm que ser de forma independente. Foi então que tudo começa com um homem chamado Robert Browne. O Robert, ele vai dizer que o Estado ele tem autoridade para exercer justiça. E nós, como indivíduos, precisamos obedecer às leis do Estado. Mas que o Estado ele tem que ter limites em relação à igreja local no sentido do culto. O culto deve ser seguido de uma maneira individual pela igreja. Sabemos que mais à frente, Robert Browne ele vai tentar se retratar das suas ideias. Só que o que acontece? As ideias separatistas já haviam adentrado ao coração de alguns homens, de uma maneira que eles iriam levar isso à frente a qualquer custo, mesmo que o Estado os matasse. Foi assim, então, com esses três homens, John Greenwood, Henry Barrow e John Penry. Esses três homens, para vocês terem noção, eles foram presos e eles foram enforcados em 1593, justamente por conta das suas ideias de que a igreja deveria ser regida pelas Escrituras. O Francis Johnson, ele foi preso junto com esses homens, mas o Francis Johnson não foi morto como eles. Ele ficou na prisão durante algum tempo, até ali 1597, e ele foi exilado para o Canadá. Então é importante que vocês se lembrem também desse nome, Francis Johnson, porque é ele que vai dar continuidade ao movimento separatista no Amsterdã. Primeiro ele foi exilado no Canadá, mas ele não permanece no Canadá. O Francis Johnson, então, vai agora para a Holanda, para Amsterdã, porque lá na Holanda, na época, havia um tipo de liberdade religiosa que na Inglaterra não havia. Então ali, Francis Johnson agora ele começa com com o movimento separatista, com a congregação separatista. E aqui eu estou demonstrando em um mapa o caminho. Ele sai de Londres então e vai lá para Amsterdã. E tudo começa ali. Francis Johnson então ele vai chegar a alguns entendimentos
dessa questão dos limites do Estado para com a igreja. E foi nessa época que um homem que vai ficar conhecido como o pioneiro do movimento batista geral se encontra com Francis Johnson. O John Smith, ele também vai para Amsterdã e ele se une às ideias separatistas. Mas, antes de contar a história do momento que ele chegou, eu quero explicar um pouco o que levou o John Smith a ir para Amsterdã. John Smith, ele está ali em Londres, ele é ministro ali na igreja da Inglaterra. Só que, assim como os separatistas começaram ali discordando dessas ideias da união do Estado e da igreja, o John Smith também vai ser da mesma forma. O estopim que levou o John Smith a sair da Inglaterra e ir para Amsterdã foi justamente uma sequência de decretos do rei Tiago. Esses decretos, eles designavam como a igreja iria agir mediante ao Estado. Então, a mesma ideia, o Estado controlando a igreja. O John Smith discorda disso veementemente e ele sai, então, para Amsterdã, e ali ele se encontra com Francis Johnson, que se torna o seu tutor. Com o tempo, e aqui é muito interessante, aqui eu quero que vocês lembrem-se daquela ideia que eu falei no início, de duas questões que foram muito importantes para que o movimento batista pudesse surgir. Lembremos que a reforma está acontecendo, alguns homens que já estão discordando da ideia do Estado e da igreja, mas agora vai começar a surgir homens também que discordam do batismo infantil. E o batismo infantil vai ser motivo para muitas separações. O John Smith, inicialmente, ele vai se separar da congregação separatista de Francis Johnson, e o John Smith vai montar sua própria congregação inicialmente por conta de algumas discordâncias. Uma delas é que o Francis Johnson entendia o governo da igreja no sentido de que o pastor seria o único a exercer os cargos da congregação, ou seja, o pastor seria o responsável por pastorear, por ensinar, por administrar. O John Smith, ele discorda dessa ideia de governo da igreja, ele entende que os cargos precisam ser divididos e que o pastor deve pastorear, mas que deve haver também professores, administradores, enfim, as pessoas na congregação precisam servir ao corpo. Isso levou à separação dos dois. Só que não para por aí. Mais à frente, o John Smith, ele também vai começar a entender e isso ele começou a entender lendo o Novo Testamento, que o batismo precisa vir depois que a pessoa manifesta fé em Cristo. Então o John Smith ele vai argumentar que primeiro é necessário crer. Eu tenho que entender o porquê que eu estou batizando. Eu tenho que manifestar uma fé em Cristo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E foi então, em 1609, com todas essas ideias, trabalhando a sua teologia, que então o John Smith e sua congregação são considerados batistas gerais. E é muito importante entender esse ponto que nós estamos, porque aqui surge os batistas. O John Smith, ele decide, com o passar do tempo, se juntar a um grupo menonita, lá ainda em Amsterdã. Quando ele decide juntar a sua congregação com esse grupo menonita, que era outro grupo de crentes na época, algumas pessoas da congregação de John Smith discordam dessa junção. E eu quero que vocês percebam aqui como as discordâncias elas vão separando os povos e criando outras congregações. Quando John Smith se junta a essa congregação, surge então o nome de Thomas Helwys. Thomas Helwys, ele foi aquele que continuou com as ideias de John Smith.
Quando foi em 1612, o Thomas Harris, juntamente com algumas pessoas da congregação que discordaram de John Smith, eles decidem voltar para a Inglaterra. Lembrem-se que eles estão em Amsterdã. 1612, Thomas Harris e mais ou menos aí 10 pessoas que discordaram da ideia do John Smith, eles retornam para a Inglaterra. Nesse mesmo ano de 1612, o John Smith vem a falecer. Então, o Thomas Harris é o que vai dar continuidade no movimento batista geral. Ele vai continuar prosseguindo com as ideias do Smith. E é interessante, porque ao chegar na Inglaterra, o Thomas ele vai escrever alguns tratados. Esses tratados diziam como deveria ser governado, dizia, né, como o rei deveria governar o Estado. E esse tratado impunha também limites ao rei. E provavelmente o Thomas ele é preso justamente por escrever esse tratado e mandar uma cópia desse tratado para o rei. Thomas ele é preso e ele vai viver a sua vida ali na prisão até a sua morte. Eu queria ler um pedaço desse tratado com vocês. O nome do tratado, para quem quiser ler ele completo depois, A Short Declaration of the Mystery of Iniquity. Olha o que diz o trecho. Ouve, ó rei, e não desprezes o conselho dos pobres, e deixa que suas queixas cheguem a ti. O rei é um homem mortal e não Deus. Portanto, não tem poder sobre as almas imortais de seus súditos, para fazer leis e ordenanças para eles, e para estabelecer senhores espirituais sobre eles. Se o rei tem autoridade para fazer senhores espirituais e leis, então ele é um Deus imortal, e não um homem mortal. Ó rei, não seja seduzido por enganadores a pecar contra Deus, a quem tu deves obedecer, nem contra seus pobres súditos, que devem e irão obedecer a ele em todas as coisas, com seu corpo, vida e bens, ou então deixa suas vidas serem tiradas da terra. Deus salve o rei. Então, a partir dessa declaração, vocês podem perceber que o Thomas ele estava disposto a morrer, se preciso for. Ele entendeu que a igreja deve ser governada pelas Escrituras, e não por decretos do Estado, e não por decretos do rei. E esse trecho deixa claro o quanto esses homens estavam dispostos a morrer pela verdade das Escrituras, pelo entendimento das Escrituras. E isso é realmente algo incrível. Eu queria fazer alguns comentários aqui antes de encerrar o vídeo. Uma das perguntas que podem surgir é: por que esses primeiros batistas foram chamados de batistas gerais? A explicação para isso é o seguinte: na época de John Smith, havia um debate muito forte na Holanda sobre as ideias do teólogo chamado Jacó Armínio. E apesar do John Smith ter vindo de uma linhagem puritana, ou seja, calvinista, ele foi convencido pelas ideias do Jacó Armínio. Por exemplo, algumas das ideias do Jacó Armínio era que a eleição, por exemplo, é condicionada à fé. A graça é resistível, né? É possível a pessoa resistir à graça. Mas o nome Batista Geral veio principalmente porque John Smith acreditava que Cristo morreu para salvar todos os homens e mulheres de cada parte do mundo. E por isso, né, a doutrina da expiação geral. Então, essa é a ideia do nome Batistas Gerais. Nascido ali, e eu gosto de ficar repetindo porque eu entendo que quanto mais se repete na aula, mais a gente consegue gravar as ideias principais. Então, nós temos ali um movimento surgindo em 1609, com John Smith. Em 1612, Thomas Harris, ele dá prosseguimento nas ideias do John Smith. Ele é morto, mas a sua morte não impede o crescimento dos batistas gerais. A partir de agora, a partir da igreja mãe, né, do Thomas, as outras igrejas elas vão começando a surgir. Na próxima aula, nós vamos ver a origem dos batistas particulares. Nós vamos ver que, apesar dos batistas particulares surgirem um pouco depois, o grupo deles, a congregação batista geral, ela cresceu muito mais. Então, isso vai ficar claro na próxima aula, eu vou tentar demonstrar isso. Mas até aqui, essa é a explicação da origem do movimento batista
Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.